Muito boa noite. Antes de apresentar aqui o nosso conferencista, estão aqui connosco os diretores de turma do Cedros e os diretores de turma do Horizonte. Quisemos fazer um misto de ser em YouTube e com a presença aqui de alguns professores. Nesta noite vamos ter, o nosso orador é o Dr. Pedro Gil, que é licenciado em Direito pela Católica de Lisboa, é consultor de comunicação da Igreja com especial dedicação ao tema de comunicação de crise, é diretor do Gabinete de Imprensa do Opus Dei em Portugal desde 1999, integrou a equipa de comunicação da viagem de Bento XVI a Portugal em 2010 e da viagem do Papa Francisco a Fátima em 2017. Tem presença semanal, se calhar alguns já conhecem, num programa de rádio E Deus Criou o Mundo, na Antena 1, sobre temas religiosos, juntamente com um judeu e com um muçulmano. Eu já vi várias vezes, é interessantíssimo e convido-vos, de facto, se algum dia puderem, ver este programa. É desde março de 2015, é dos programas de rádio da Antena 1 mais antigos, ou melhor, permaneceu mais tempo. É responsável das aulas de Igreja e Comunicação do ciclo de Teologia Pastoral do 6º ano do Seminário dos Olivais, em Lisboa. É membro do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Jornalismo e Tradições Religiosas da Universidade Pontifícia da Santa Cruz, em Roma. Enfim, teve a gentileza de deslocar-se aqui ao Porto e estar aqui connosco. De facto, prefere, e penso que nós também, falar com assistência e desta forma, com todos os pais do Horizonte e do Cedros, que temos todo o gosto que nos acompanhem, e vamos assistir à conferência Escola com Deus ou Sem Deus. Tudo muda. Tudo muda. Muito bem, Dr. Pedro Gil, faça favor. Muito obrigado. É para mim um gosto estar aqui. Uma das surpresas que eu continuo a ter ao fim destes 6 anos já no programa de rádio com o judeu muçulmano é o interesse que muitas pessoas têm pelo tema Deus, e é um interesse bem maior do que eu imaginava. Deve haver quem saiba quantas pessoas assistem ao programa de rádio. Na verdade, eu não sei com rigor, só me lembro do número, mas não sei qual é a unidade de tempo a que se refere. Portanto, são 22.000. Agora, se isso é para cada programa para os 6 anos, eu não sei. Portanto, e as coisas mudariam muito, não é? Mas sim que, além dos programas gravados, temos tido a oportunidade de fazer programas gravados fora de estúdio, não só aqui durante o confinamento, que é sempre para a distância, mas em teatros, em escolas, e de cada vez há sempre gente que vem com agrado fazer perguntas estritamente religiosas. E já tivemos a simpatia de pessoas como o Carlos Manuel, para quem sabe de futebol, foi o herói de Estuarda, marcou um gol importante em 1985. Acredito que nem toda a gente aqui esteja a acompanhar este raciocínio. Mas também a atriz Maria Rueff, que no Teatro da Almada assistiu a todo um programa de rádio gravado e dizia que estava a torcer arduamente pela parte católica, portanto, fiquei contente. Independentemente agora da possibilidade de estar a haver um interesse crescente pelo tema Deus, acho que podemos dizer com acerto que Deus não é nada consensual. A uns causa indiferença, a outros ressentimento, a outros frieza ou decepção, outros rejeitam-no em absoluto, e há alguns que assumem mesmo fazer-lhe uma resistência ativa e constante. Não poucos acusam Deus de nada fazer para impedir o mal. Se Ele é poderoso, porque é que não intervém? Em especial em relação ao sofrimento dos inocentes ou das crianças. Nós, no programa da rádio, tivemos a presença, certa vez, do Ricardo Araújo Pereira, que alegrou o programa bastante, mas disse claramente que não era capaz de aceitar a existência de Deus enquanto existisse a ala pediátrica do IPO. Um argumento que é muito forte, que se compreende, embora também se pudesse dizer não só se o mal existe porque Deus, mas se Deus não existe porque o bem, não é? Como é que é possível que haja bem e mal? Mas hoje não é esse o tema aqui da nossa conversa. Por outro lado, também não falta quem tenha mesmo respeito, estima e até uma relação tu cá, tu lá
muito gratificante, e essa relação com Deus acentua a sensibilidade para o que é bom, para o que é belo, para o que é verdadeiro. Ora, é neste cenário cultural desafinado e heterogéneo que aparece esta colaboração oficial de uma instituição da Igreja, que é o Opus Dei, com um grupo de escolas a que o Cedros e Horizonte pertencem. Qual é a finalidade dessa colaboração? A finalidade é ajudar a descobrir que pode ser uma ótima ideia recolocar Deus no centro da vida de cada pessoa. Fazê-lo entrar em jogo. É como dizer que, se cada um de nós fosse o Atlético de Madrid, podia ser ótimo pôr o João Félix a jogar. Se cada um fosse um realizador de cinema, podia ser bom contratar a Meryl Streep para ser a protagonista. Quem falou muitas vezes sobre a urgência desta recuperação, a reabilitação de Deus, foi o Papa Bento XVI, por exemplo, aqui em Portugal, no dia 12 de maio de 2010. Ele disse: no nosso tempo em que a fé corre o perigo de apagar-se como uma chama que já não tem por onde arder, a prioridade que está acima de todas é tornar Deus presente neste mundo e abrir aos homens o acesso a Deus. Bento XVI devia saber muito bem que hoje em dia se multiplicam, apesar de tudo, experiências de espiritualidade, de concentração energética, de reequilíbrio dos chakras, de cura da alma, de meditações holísticas, de Reiki, Feng Shui e outras práticas. São tudo sinais de que há necessidades que a sociedade moderna e tecnológica, e informática e vigilante não consegue resolver ou até mesmo agrava. E por isso, para se explicar até melhor, ele acrescentou: é preciso voltar a Deus, mas não a um Deus qualquer, mas àquele Deus que falou no Sinai. Àquele Deus cujo rosto reconhecemos no amor levado até ao extremo em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. E o Papa Francisco agora tem procurado repetidamente mostrar com gestos que ele faz e com palavras que ele diz que este Deus, que não é um Deus qualquer, é um Pai. E não há nenhum Pai neste mundo que nos ame como Deus. Bom, e vamos dizendo estas coisas que parecem vagamente aceitáveis, mas começamos a intuir que se calhar não são ideias suficientemente práticas e úteis para a vida de cada dia. E paira sempre uma crítica escondida e calada no ar cultural que diz: mas não achas melhor dedicarmos a resolver mesmo os problemas da vida? Por isso eu compreendo que se diga: isso pode ser tudo muito bonito, mas as preocupações que levam os pais a ter o filho ou a filha em escolas como estas são outras. E é verdade, há outras preocupações muito importantes. Como eu não posso falar em detalhe, porque não conheço quais são as preocupações que levam as famílias a procurar uma escola como esta ou qualquer escola, no entanto, vou tentar simplesmente acertar. A preocupação de que a escola dê uma boa preparação aos alunos e às alunas, uma preparação adequada à vida moderna, que a escola seja um espaço seguro do ponto de vista físico e moral, e agora sanitário também, que prepare para a vida adulta e profissional, que é tão cheia de exigências e desafios. Ora, para responder a estas preocupações, que são as preocupações que estão em mais primeira linha, mais no nível epidérmico das pessoas, parece que não é preciso Deus. É uma desconversa. De facto, há muitas escolas que não assumem uma dimensão religiosa e fazem bem esse trabalho. E aqui não vai ser possível elaborar muito sobre, apesar de tudo, o impacto grande que o conceito cristão de Deus tem na educação, tal como tem na vida. É uma reflexão, sim, estendida a fazer noutra oportunidade. Mas gostaria pelo menos de contar uma história. Eu fiquei muito impressionado quando vi no YouTube, e portanto recomendo, ver a história de vida de um professor de Harvard judeu chamado Roy Schumann, que é um senhor que teve uma educação religiosa muito forte, que viveu até aos 13 anos, a altura em que se faz o Bar Mitzvah, uma espécie de equivalente do Crisma, só porque costuma calhar nas mesmas idades, porque o significado é um bocado diferente. Uma espécie, no caso, funcionou para ele como funciona às vezes o Crisma, que o Papa Francisco costuma dizer que é o sacramento do adeus, da despedida.
As pessoas aguentam-se ligadas à igreja até a cidade, depois a partir daí cada um se desliga. Mas ele disse que o problema dele foi que esperava que o Bar Mitzvah, que é a introdução solene dentro do povo eleito, significasse a grande descoberta da experiência de Deus que ele desejava ter. Não aconteceu nada. Depois a vida complicou-se, ele foi-se afastando. Ainda assim, do ponto de vista de outros aspectos na vida, ele conseguiu alcançar os seus objetivos. Aos 29 anos ele já era assistente nessa Universidade de Harvard, uma das melhores. Só que cada vez mais via que a sua vida não tinha nem propósito, nem sentido, coisa que o angustiava muito. E ele costumava libertar-se dessas tensões, fazendo longas caminhadas na natureza, onde às vezes intuímos que há uma qualquer possibilidade, a promessa de resposta para com as inquietações que mais ninguém consegue resolver. E foi sem qualquer preparação ou previsão da parte dele que a certo momento viu como que separar-se a barreira que separa o visível do invisível, e sem ter perdido qualquer consciência nem domínio de si próprio. Ele não tinha bebido nada, nem se tinha drogado nesse dia, pelo menos. O que é facto é que sentiu uma presença abundante de uma bondade que ele não sabia que existia, e que ele teve a noção clara de que era o Deus que ele deveria, afinal, procurar como sentido total da sua existência. E aquela experiência foi tão perturbadora naquele momento que ele apenas compôs uma breve oração dirigida a Deus, dizendo assim: diz-me quem tu és, para eu te servir, que não sei quem tu és. Se fores Apolo, eu serei um pagão romano. Se fores Krishna, eu serei um hindu. Se fores, já não sei qual é, havia uma outra situação qualquer. E ele acrescentou apenas: só espero que não sejas Cristo, porque eu não estou disponível para ser cristão. Na altura não teve nenhuma resposta, e nem aquela experiência se perpetuou no tempo. Ele não ficou homem transtornado. Ficou com a segurança de que o vazio não era a única resposta que ele tinha para a sua existência. E diz que fez poucas coisas sensatas nos meses que se seguiram, mas uma delas que fez foi todos os dias, interiormente, ter composto uma oração, que eu também não tinha muitas orações que rezasse, dizendo que: manifesta-me quem és, porque eu quero servir-te. Diz-me quem tu és. E foi exatamente um ano depois que ele teve a resposta. E eu não posso fazer spoiler do resto desta experiência. Eu quero dizer que este é um tipo de inquietação latente que está no coração de muitas pessoas. E pode haver muitas respostas. Não vou dizer qual é que foi a que ele teve naquela altura. Nem venho eu propor que esta seja a experiência que nós tenhamos, embora não posso excluir que seja uma experiência muito mais frequente do que possamos pensar, quando quem procura encontra também neste aspecto. O que eu sublinho é que é a descoberta que ele fez, sem qualquer preparação intelectual prévia, de que aquela era uma experiência de bondade serena, envolvente e esclarecedora. Não totalmente esclarecedora, aliás, ele nem sequer soube qual era o nome daquela ser que se lhe estava a comunicar. E que lhe tinha dito, inclusive, porque isso naquele momento aconteceu, que tinha sido uma experiência de bondade que o tinha acompanhado durante a sua vida. Não só em todos os momentos, mas sobretudo naqueles momentos que ele tinha sempre classificado como os piores momentos da sua existência. E que ele conhecia e conhecia tudo aquilo que o preocupava, e que se alegrava com as coisas que o alegravam a ele, e que se entristecia com as coisas que o entristeciam. Tinha uma enorme compreensão de quem ele era. E que lhe fez ver, numa daquelas experiências de quem às vezes está perto da morte e tem uma visão súbita de toda a sua existência, que havia muitas coisas que ele tinha feito na vida que não serviam para nada, e que havia outras que eram muito valiosas e que ele não tinha dado tanta importância. Mas com isto eu quero, sobretudo, é dar a entender melhor alguns traços breves da visão cristã. Mas antes de avançar, e para não ficarmos só com os exemplos americanos que às vezes tiramos do nosso catálogo de exemplos, como se costuma dizer, dizem os americanos, não é? Dizem os cientistas. Depois, se quiserem ver uma entrevista longa de alta definição que o Daniel Oliveira fez à atriz Sofia Alves, vão ter uma experiência com alguns traços comuns e que vale a pena conhecer. Quais são estes traços breves da visão cristã que eu acho que têm um grande impacto e que transformam uma escola com identidade católica numa coisa talvez bem diferente do que possa ser uma escola outra qualquer? A primeira ideia é que viver é bom. Sim, porque há pessoas que acham que viver é demasiado perturbador e complicado, e que o fim da existência, como disse o Ricardo Ouros Pereira no nosso programa da rádio, é simplesmente dissolver-se no vazio.
Nós viemos do vazio, vamos para o vazio para ter uma existência onde o Benfica às vezes não ganha. E isso é suficientemente dramático para tornar a vida... Eu sei que isto é um bocado difícil de causar unanimidade. Uma coisa é divergir na religião, outra coisa é muito mais grave, é divergir no futebol. Mas viver é bom, mesmo quando não temos uma vida à grande e à francesa. Viveremos mesmo depois da morte. O Ricardo Araújo Pereira acha que não ficaremos apenas no cantinho do nada, que foi a expressão que eu fui eu próprio que usei no programa para ver se conseguia estar um bocadinho mais à altura de um humorista. Ele achou piada, não sei se por compaixão, mas foi uma pessoa, aliás, diga-se de passagem, na curta distância, extremamente simpático. Uma surpresa agradabilíssima para mim. Tudo foi criado por uma razão boa, bondosa e para o nosso bem. As coisas más no mundo, a violência, a mentira, a experiência assustadora que às vezes fazemos de que essas coisas más não só são as que vêm de fora, mas mais terríveis às vezes para nós, são aquelas que aparecem dentro de nós mesmos e às vezes como resultado das nossas próprias decisões. Mas essas coisas más não são de fábrica. Portanto, o mundo não está construído de uma forma traiçoeira, como que um espírito maligno que tivesse criado tudo com a ideia só de nos infernizar a existência, ou pelo menos de nos dificultar brutalmente. Tudo isso não vem de Deus, é uma avaria posterior, que em qualquer caso será totalmente superada. Essa avaria explica que educar não pode ser só deixar que a pessoa expresse tudo o que tem dentro de si, porque de lá de dentro, do nosso interior, pode vir tudo, do que é bom e do que é menos bom. Ao lado dessa liberdade tem de vir sempre o desafio a fazer, não tudo o que decido fazer, mas o que seja bom. Não tudo o que... mas verdadeiro e belo, não só bom, como verdadeiro e belo. A experiência de ser professor do Seminário dos Olivais, de comunicação, dá-me a liberdade e a excelente ocasião de convidar personalidades do mundo do jornalismo ou da cultura para virem falar da sua experiência para os estudantes. E também convidei o João Miguel Tavares, juntamente com o pastor evangélico, e juntamente com o Henrique Raposo, para falarem aos meus alunos. E ele disse que no percurso dele em relação à fé, que tem algum, ele não descobriu a ideia de pecado, isto é, do mal, não tanto por si, que para ele não quadrava bem, mas em relação aos filhos. Ele tem 4 filhos. Porque via claramente que havia momentos em que os filhos tinham pretensões e desejos que não eram nada bons. Claro que ele, como pai, conseguia ter uma bondade que é uma espécie de cópia possível da bondade de Deus, em que tolera tudo, porque o amor vai para além disso. E tem até a expressa e urgência em que a pessoa não se fica agarrada a esses males. Mas uma coisa era certa, também o mal aparece nas crianças. Deus controla tudo, mas não é o Facebook. Isto é, não pega a nossa informação com a ideia de eventualmente tirar proveito de outra qualquer maneira, que eu não vou agora arriscar em teorias sobre isso. Não é também como o Social Credit System. E o que é o Social Credit System? É o sistema publicamente anunciado que a China fez entrar em vigor em janeiro de 2020 e que já estava anunciado há 6 anos, pelo qual toda a vida do cidadão chinês é registada digitalmente e é toda unificada numa só base de controle que não só tem conhecimento de tudo aquilo que as pessoas fazem, como, além disso, atribui uma classificação moral às pessoas. De tal forma que, se a pessoa tem um desempenho razoável, depois é premiada com acesso a mais possibilidades. Se, porventura, tem um comportamento que não é tão digno assim, pois pode ter menor acesso à internet, pode ter até a obrigação de ficar só naquele estado em que vive e não pode deslocar-se noutros sítios. Deus não controla dessa maneira. Deus controla tudo, sim, absolutamente tudo, até os nossos pensamentos mais íntimos, mas com aquele mesmo espírito com que as mães controlam os seus filhos, que só para o bem dos filhos. É claro que os filhos não gostam que os pais controlem os filhos, e nem todos os pais serão pais maravilhosos, mas a experiência média do pai é que nem quer magoar os filhos, é só a sua preocupação que o leva a querer controlar as coisas. As coisas, o universo, são uma espécie de casa de brinquedos para estarmos à vontade, para conhecer, desmontar e voltar a montar, usar, divertir-nos, mas não são coisas para estragar, não são coisas para destruir, não são coisas para usar contra ninguém. Deus pede relação com Ele.
e aprecia muito essa relação. É uma presença de bondade que nos governa e cerca de cuidados. Esta relação com Deus, depois, tal como acontece como resultado das relações que se estabelecem entre as pessoas, leva a que Deus contamine a quem com ele se relaciona o próprio modo de ser de Deus. E, portanto, se Deus é o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro, isso tende a contaminar de bondade, de verdade e bem aqueles que com ele sinceramente se relacionam. Por isso, quem se liga a Deus começa a admirar o respeito que Deus tem pela liberdade. Lá está, controla tudo como o Social Credit System, mas não usa de violência para nos condenar ou condicionar. E, portanto, aprende a respeitar a liberdade dos outros. Aprende a viver, a pouco e pouco, mais descentrado de si e mais centrado nos outros. Começa a ser mais capaz de detectar que há gestos pequenos e mesquinhos que deve evitar e que há gestos grandes e generosos que é melhor fazer. E que, ainda por cima, lhe vão dar uma satisfação vital que dificilmente tem comparação com outras experiências. Eu gosto muito desta síntese que Bento XVI também fez no seu primeiro discurso, depois de ter sido eleito Papa. Nós não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido. Cada um de nós é amado. Cada um é necessário. Este retrato de Deus que o cristianismo tem, e hoje não é o momento para dizer, então, e as outras religiões também têm, isso é um tema muito interessante, mas não para agora. Este retrato de Deus e da sua relação com cada pessoa é um retrato muito positivo e tem tudo o que é preciso para ser uma muito boa notícia. A pergunta crucial que há que fazer é, e esta boa notícia é verdadeira ou é fake? Esta é a pergunta crucial que se faz sobre o cristianismo. Estamos apenas diante de uma narrativa que nos anima a ter um comportamento moral. E há pessoas que, de facto, aquilo que pedem da catequese e da escola é que ensine modos de se comportar. A pessoa não pode mentir, tem que arrumar o quarto, tem que fazer os trabalhos de casa. Isso é a dimensão moral. Mas a pergunta mais importante até nem é essa. Mas existe um Deus que seja pai para esta criança, mesmo que os pais da Terra não possam estar a acompanhar? Quando ele morrer, o que é que vai acontecer? E a pergunta é, toda esta narrativa que garante que sim, que todos os dados são positivos, esta é verdadeira ou não? Se não é verdadeira, nem vale a pena contá-la. Para quê? Estarmos a criar uma ilusão para as pessoas viverem simplesmente com uma certa satisfação psicológica. Portanto, o drama das questões religiosas não é apenas aprendermos a conviver umas com as outras, coisa que, aliás, também é muito necessário. Evidentemente que pessoas que pensam de maneira diferente têm razões para estimar quem pensa diferente e não apenas entrar em grandes discussões. Mas a pergunta radical e a mais difícil de responder e que não se responde com facilidade é, a mim interessa uma religião onde Deus realmente esteja e não seja apenas uma construção dos homens. Mas, enfim, há muitas razões para dizer que esta notícia, esta narrativa é verdadeira. Não as vamos ver agora. Lamento. Não temos tempo. Em qualquer caso, é fácil de perceber que este retrato de Deus e do homem tem um grande potencial para marcar todo o modo de educar. O modo de educar, em consonância com este retrato, tem que ser um modo de educar que é realista, mas otimista, que assuma a arte de cultivar a liberdade, que liberta e incentiva os talentos pessoais para fazer o que é bom, verdadeiro e belo, que dá razões para não desistir diante das dificuldades da vida, que recorda que nunca estamos sozinhos e que há um Deus muito despachado e amigo que ajuda, sobretudo nos momentos difíceis, mas que não se vai intrometer se nós não quisermos. Nas escolas ligadas de algum modo à fé católica, no fundo, este é o grande sentido dessa ligação e o mundo de ideias que daí resulta. Depois, dentro do património comum da fé católica, cada instituição da Igreja que está associada a um projeto educativo dá depois um destaque a um ponto ou outro dentro do património comum. No caso do Opus Dei, o destaque é dado a algumas ideias que pertencem à fé cristã, mas sublinhando-as a amarelo. Quais? Eu vou dizer aqui só duas. Primeiro, que a vida normal das pessoas é tão valiosa face a Deus como a vida de um padre, ou a vida de um convento, isto é, das pessoas profissionalmente dedicadas a Deus. Esta vida normal, valiosa para Deus, inclui o almoço com amigos, regar o bonsai que temos lá em casa, passear o cão, pôr a foto no Instagram ou fazer mousse de açaí. Recomendo, já provei, é muito bom mesmo. Depois, que cada um de nós, ao lidar com Deus, pode fazer de conta que é um filho, esteja à vontade para fazer de conta, fingir que é filho, porque simplesmente é mesmo filho.
Não é verdade que seja apenas uma simulação. E é por achar que tudo isto é uma mais-valia para as pessoas que o Opus Dei aceita, em muitos países do mundo, dar uma colaboração religiosa, que é própria de uma instituição da Igreja, a vários projetos de utilidade e formação social. Alguns dos quais que são escolas. E essa colaboração passa por acompanhar de perto o ensino da religião católica, oferecer capelães especialmente dedicados a ensinar as pessoas a rezar a Deus, segundo os modos próprios da Igreja Católica, a dar as ajudas que os projetos desejarem para que tudo funcione com inspiração cristã. Ao mesmo tempo, além desta ajuda dada aos alunos, todas as famílias, os pais e também os professores, a comunidade docente, pode ficar a saber que quem se interessa por ter algum encontro de adoração, que queira ter uma experiência próxima do Roy Schumann ou da Sofia Alves, é possível fazê-lo por muitos caminhos na Igreja, mas um deles, certamente, é também aquilo que é o core business do Opus Dei, que é dar formação católica através de retiros, aulas regulares sobre o pensamento católico e também acompanhamento pessoal. E que essa participação é livre, nem precisa de convite, não é preciso ser designado especialmente para isso. Certamente, a construção da identidade católica de uma escola é sempre um work in progress e depende bastante do protagonismo das pessoas que realizam cotidianamente esse serviço. E, portanto, há sempre coisas para melhorar. Este processo de melhoramento corre melhor se, por um lado, a organização der claramente a entender que está aberta aos contributos de fora, que é de onde às vezes se vê melhor, e se, por outro, se quem tiver um contributo para dar, sinta total à vontade para o dar. Sendo que o contributo pode ser a forma de sugestão, crítica, comentário, enfim, qualquer contributo que a pessoa queira dar de qualquer natureza. Eu há pouco disse que hoje em dia Deus não tem uma muito boa imagem no coração de muitas pessoas. Ora, uma definição típica de comunicação é dizer que é um conjunto de ações, portanto um processo, que procura pôr em sintonia, de um lado, aquilo que uma pessoa em uma instituição é, no caso de uma escola, aquilo que a escola é, e, por outro, aquilo que as pessoas pensam que essa pessoa ou que essa instituição é. Quando estes dois momentos estiverem em sintonia, podemos dizer que a comunicação funciona. Quando há distância entre a realidade e percepção, então temos um problema de comunicação a precisar de remédios. Ora, Deus, disse ele, tem um problema de comunicação. Ele é muito melhor do que as pessoas pensam em geral. Não é só que Deus exista, ao contrário do que dizem alguns, que Deus não existe. É que mesmo aqueles que têm um conceito de que Deus possa dizer, sei perfeitamente o que é, isso é uma organização terrorista de extrema-direita. Mas se avançarmos uns anos, na época do Código da Vinci, eu por acaso no sábado passado estive a dar uma formação para liceais e universitários aqui no Porto, eram 12, e perguntei se conheciam o Código da Vinci e ninguém tinha lido e conhecia só que existia. De facto, o tempo vai passando, mas na altura houve 1.400.000 portugueses que leram o livro e foi nessa altura que eu passei pelas Amoreiras, nessa época, na altura do Natal, porque quis comprar um puzzle para oferecer. E nas Amoreiras há uns corredores amplos onde de vez em quando há umas bancas pequenas e havia lá uma em concreto de um grupo, não sei se é o Citibank ou Citigroup, que eu não sei bem o que é que fazem, mas de vez em quando pedem às pessoas para verem uns folhetos e eu disse que estava um bocado, não é com pressa, mas ia comprar um puzzle, não estava interessado em produtos financeiros. Eu não ia resolver o problema nem do grupo, nem o grupo me iria resolver o meu problema, portanto. Mas ele disse, mas é que se preencher aqui coisa, ajuda-me. E eu disse, pronto, se ajuda, vamos lá. Então, o nome, eu lá disse o meu nome completo, profissão, consultor de comunicação, empresa, e eu disse Opus Dei. Bem, a senhora ficou com um ar de pânico, olhar para mim, e eu disse, não se preocupe, que hoje já não vou matar mais ninguém. Isto é só para dizer que o problema de comunicação existe, na altura existia com estes detalhes, mas também há uns meses atrás um professor da universidade, dizia a certa altura num artigo no Público que não tinha nada contra as feministas congruentes, mas quanto às outras. Então, citação. As outras são mais uma seita, como também há seitas de machistas inveterados, de membros do Opus Dei, maçonaria ou daqueles que desejam que o seu modo de vida, orientação política, religiosa, sexual, sejam impostos a todos os demais. Ainda não falei, eu cheguei a pedir a uma pessoa, um amigo, o contacto deste senhor, eu estou a pensar em ir falar com ele, mas deixei passar o tempo, mas eu irei na mesma, porque esta é a melhor coisa. Mas, em todo o caso, é só dizer mais um sinal de um problema de comunicação. E para quem tenha acompanhado notícias recentes, sabem que há uma proposta no Parlamento a correr para defender o interessante valor da transparência no exercício de cargos públicos.
e políticos, e que na conversa à volta disso têm referido o Opus Dei, sobretudo assumindo que o Opus Dei são 3 coisas. Primeiro, que é secreto. 2, que interfere na vida política ou profissional das pessoas que pertencem ao Opus Dei, e ninguém sequer assume que seja uma instituição da Igreja Católica, como se fosse assim. Enfim, nós estamos a trabalhar, como digo, emprego não vai faltar nos tempos mais próximos. Antes de dizer alguma coisa sobre como lidar com este problema, eu gostava de dizer que eu tenho uma consciência muito clara de que estes aspectos não são aspectos menores e, em concreto, torna muito mais exigente a decisão de ter os filhos num colégio como o Cedros do Horizonte. E também a decisão de aceitar ser professor nestes colégios. E por isso eu quero dizer que eu valorizo muito, aprecio muito o testemunho que todos os que são pais e são professores dão com a decisão de continuar envolvidos num projeto que tem estas luzes e tem estas sombras. Por isso agradeço muito esta vossa determinação, que é para mim um exemplo e é também um alento. Como lidar com estes problemas? Bom, são problemas que costumam ter responsabilidades repartidas. Claro, é evidente que há gente que não faz muito esforço por querer conhecer a realidade e entender e informar-se. Mas certamente estamos, da nossa parte, a ter falhas no modo de nos dar-nos a conhecer. E essa é uma parte que, do ponto de vista operacional, mais nos interessa. Isto é autoanalisar o nosso próprio modo de proceder. Por isso, para lidar com estes problemas, eu acho que a melhor estratégia, ao longo destes anos que estou nesta função, é ajudar a aproximar as pessoas da realidade. É abrir canais para o contacto direto, de preferência pessoal. É não ter medo de que as pessoas possam dizer tudo aquilo, fazer as perguntas todas que entenderem e dizerem tudo aquilo que têm a dizer. E depois, lubrificar todos estes processos com muita amabilidade e simpatia. Temos que compreender profundamente que as pessoas tenham reações como a senhora do Citibank, não é? Porque as percepções condicionam, pronto, é assim a vida, não é? Condicionam muito a modo das pessoas atuarem. Há tempos fui convidado a fazer o lançamento de um livro na Feira do Livro de uma autora italiana chamada Nella Scava, chamada Fake Pope. Era um livro que recolhia 80 falsas notícias sobre o Papa Francisco. Uma delas tem a ver, e eu agora espero não ofender ninguém, com o facto de ter aparecido umas fotografias em que aparecia um cardeal das Filipinas ao lado do Papa Francisco, e estavam os dois a fazer este gesto. Não se sentem ofendidos, com licença. Muito bem. Aqui para a Câmara. As pessoas estão lá em casa, espero também não as ofender. Eu também, quando vi a notícia, eles punham esta fotografia ao lado, uma fotografia de um concerto de rock, que apelidavam ainda por cima de satânico, em que faziam o mesmo gesto. Claro, uma pessoa também perguntava, mas qual é que é a ideia, não é? Pronto. E a ideia, basicamente, é que eles estavam a falar para um público de surdos mudos, e na linguagem, pelo menos inglesa, I love you. São 3 letras, são 3 iniciais, e as 3 juntas, I love you, isto aqui significa I love you. Portanto, ficamos sempre, depois de ouvir a explicação, ficamos sempre perplexos com como é possível haver pessoas com ligeireza que possam dizer este tipo de coisas. Mas o que ele dizia, e é aquilo que eu queria trazer aqui, é que ele, sendo uma pessoa que faz livros desta maneira, encontra gente que é muito oposta ao que ele escreve. E as redes sociais, como no outro dia vi referido, é uma espécie de fábrica de inimigos artificiais. Quer dizer, nós publicamos coisas e aparece de repente uma multidão de pessoas também com uma ousadia notável, dizem coisas que nos deixam um bocado perplexos e magoados às vezes. E ele resolveu começar a fazer uma estratégia muito própria, que é, em vez de responder nas redes sociais, tentava contactar as pessoas pelo Messenger e propor um encontro pessoal com essas pessoas, mesmo sem as conhecer. E então verificou que muitas delas não reagiam, e que, daqueles que reagiam, tipicamente acontecia um fenómeno, que é o fenómeno da transformação do dragão em coelho. Ele diz isto. O dragão aqui é mesmo um animal feroz, eu não estou a falar de nenhum símbolo desportivo. Enfim. Há 2 grandes verdades de La Palice, que La Palice não disse, porque ele não disse nenhuma verdade de La Palice, e que são... Eu sublinho a amarelo porque são importantes, embora pareçam óbvias. Se eu quero que alguma coisa se saiba, digo. Se eu quero saber alguma coisa, pergunto. Não é nada óbvio, porque há quem não faça nem uma coisa nem outra para não arriscar situações que prevêem embaraçosas.
Mas talvez mais vezes há quem tenha receio de sofrer consequências que prefere evitar calando. Por isso, para essas máximas de comunicação funcionarem, é preciso que esteja criada uma cultura de escuta das pessoas e de sensibilidade para as percepções. Eu, que de alguma maneira estou aqui, do lado de quem devia comunicar melhor, gostava de dizer que a sua chamada é muito importante para nós e, portanto, todas as sugestões que as pessoas que estejam aqui presentes ou me estejam a ouvir tenham para nos ajudar, ou qualquer outro comentário é muito bem-vindo. Eu agradeço muito ao Dr. Pedro Gil. Era, de facto, esta a ideia que pretendíamos, falar um bocadinho sobre esta ligação com o Opus Dei, entre o Opus Dei e os colégios, mas especialmente falar sobre o que é um colégio com esta especificidade, com esta maneira, com esta intervenção em que se fala de Deus, em que se percebe que, de facto, isso é a coisa primeira de que temos que falar e que justifica tudo aquilo que nós fazemos. E isso, de facto, é aquilo que se calhar nos diferencia e aquilo em que nós apostamos muito, como imaginam, e que procuramos que os vossos filhos percebam que justifica também a exigência que temos para com eles, para que sejam bons alunos, para que sejam bons amigos dos seus amigos, e aquilo que justifica muito daquilo que lhes propomos para a sua aprendizagem. Não sei se há alguma questão ou se ficou completamente esclarecido, porque estamos a 4 minutos de terminarmos a nossa sessão. Se alguém tem alguma questão, assim, faça a favor. Boa noite. Meu nome é Ângela Ferreira, sou professora no Horizonte. E às vezes ouço alguma discussão sobre se é correto ou não afirmar que estes colégios, no caso, são do Opus Dei. Eu gostava de saber um bocadinho a sua opinião, o que é que lhe parece, qual será a melhor denominação em relação a isso. Sim. Obrigada. Se estas escolas tiverem esta finalidade clara de serem orientadas para levar as pessoas, atrair as pessoas para Deus, Deus as atraia, melhor, até mais correto dizer, então o elemento da ajuda que uma instituição religiosa pode dar para essa finalidade é tão determinante que eu compreendo que se diga que é uma escola do Opus Dei. Ainda que, juridicamente, isso não seja assim. Portanto, a propriedade nem o projeto, embora o Opus Dei tenha uma relação de cooperação que tem várias manifestações, que eu até nem sei, como não conheço os processos em concreto, como é que essa relação se dá, não sei concretizar. Mas eu compreendo e acho correta a afirmação comum de que é uma escola, são um colégio do Opus Dei. Não me choca nada. Eu, aliás, gostaria de perguntar se aqui alguém, nos últimos 3 meses, se foi a um estabelecimento chamado Stichting Ingka Foundation. Aqui não há ninguém. E perguntei, já agora, alguém alguma vez, nos últimos 6 meses, foi ao IKEA comprar qualquer coisa? Alguém, olha, pelo menos uma pessoa. Muito bem. É exatamente a mesma coisa. Portanto, o IKEA, juridicamente, é Stichting Ingka Foundation, não é? Mas as pessoas usam a marca e sabem que aquilo... Não sabem que isto é assim, não é? Portanto, os estabelecimentos ganham os nomes que a própria realidade merece. Quer seja o nome próprio, quer seja a sua própria natureza. Portanto, que seja uma escola católica ligada ao Opus Dei, compreendo perfeitamente. Há quem não concorde comigo, mas é assim que eu penso. No seguimento desta pergunta, José Carlos Martins, professor no Cedros, pergunta o seguinte: se o facto do Cedros só ter alunos rapazes se deve ao facto de estarmos ligados ao Opus Dei, por um lado, e por outro lado, porque é que em Portugal só há 4 colégios que são todos ligados ao Opus Dei de ensino diferenciado? Porque é que em Portugal só há 4 colégios? Essa é uma pergunta, a segunda que eu não sei mesmo responder, não faço ideia. Acredito que ter escolas privadas em Portugal tornou-se cada vez mais difícil. Ter escolas privadas de ensino diferenciado, então, acho que é mesmo muito difícil. Mais uma razão para o mérito, quer das pessoas que fazem estas escolas, quer para as famílias que acreditam neste projeto. Em relação à primeira parte, é verdade que o Opus Dei faz este tipo de colaborações com escolas que sejam de ensino diferenciado em Portugal e no mundo. E, portanto, a escolha da escola diferenciada é uma escolha pedagógica feita pela escola. O Opus Dei é que
por uma escolha que tem feito até agora, que eu acho que é alterável, penso que no futuro não tem por que ser assim, mas tem escolhido desta maneira. Portanto, claro que existe um elemento de plausibilidade que é as atividades religiosas que o Opus Dei organiza são tipicamente para homens e para mulheres, o que não tem nada a ver com o facto de desejar que haja uma enorme inter-relação entre homens e mulheres, porque a vida é uma vida aberta, não é vida fechada, e o Opus Dei só reúne as pessoas muito vagamente para retiros anuais, recoleções mensais e outros encontros de formação que ocupam pouquíssimo tempo. Portanto, é só uma diferenciação para esses momentos, não é a diferenciação na vida. Mas, em todo o caso, uma coisa pode parecer que tem a ver com outra, mas não, é uma escolha pedagógica que tem as suas razões e que nem sequer sei explicar. São duas questões diferentes. Temos aqui uma pergunta de uma mãe que diz como proceder se os filhos sentem como uma imposição a formação católica. Muito bem. Uma coisa obrigatória parece ser uma seca. Qual o papel da liberdade? Sim. Sim. Bom, eu acho que na escola quase tudo é obrigatório, não é? Portanto, eu acho que os alunos, coitados, não escolhem ter aulas com pessoas da mesma idade, embora prefiram, certamente, acredito, uma parte deles, mas não escolhem ter matemática se for um inferno para eles ter matemática. Isso tudo depende de que há alguém que, em vez deles, acha que aquilo é bom para eles terem aquela história e terem todas as disciplinas e, portanto, também é bom para eles terem a religião. A questão é uma questão de discernimento que os pais é que devem fazer. É muito importante que seja um ensino muito desejado, genericamente, mas em concreto o ensino da religião. É um enorme bem que se faz às pessoas, mas quem tem a legitimidade de decidir são os pais e esses é que têm que fazer essa reflexão. Uma última pergunta, se não houver. Estamos também aqui no chat, não tenho mais questões. De modo que eu agradeço muito ao Dr. Pedro Gil, de facto o nosso objetivo era este, penso que foi muito interessante e que é enfim, é para rever aquilo que aqui foi dito, acho eu. Rever e pensarmos um bocadinho mais a sério se todos os pais, todos os professores percebemos que isto é o nosso papel, ou melhor, nós professores, que isto é o nosso papel, transmitir este estilo e que os pais percebam bem onde é que estão e que, enfim, trabalhando em conjunto, nós pretendemos ser, como é lógico, a continuação daquilo que é a educação que os pais têm em casa, do estilo que têm em casa, presumimos que é isso que acontece e que deve acontecer, é o que queremos fazer e sempre disponíveis, como é lógico, o colégio não é confessional, temos alunos que possam não acompanhar todas as coisas que fazemos, o que não deixamos é de lhes propor esta visão transcendente da vida, esta visão fundamentada em algo que é maior do que nós próprios e que justifica aquilo que fazemos e que nos parece que é e para o qual a ajuda desta formação dada pelo Opus Dei com estas características específicas que o Dr. Pedro Gil apontou, nos parece muito frutífera, muito interessante e que nos tem dado muito boa experiência. Nós que agradecemos muito a presença do Dr. Pedro Gil e esperemos com muito proveito e que tenham gostado e aproveitado desta noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.